Gatitos e gatitas do quarto ano, como vocês estão? Hoje aqui novamente, quinta-feira, juntinhos para matarmos um pouquinho da saudade, não é? Fiquei muito feliz ontem em poder participar da aula de educação física e assim eu consigo ver alguns que apareceram. Do quarto ano eu senti falta, mas eu consegui conversar ali, a mãe do Arley, o Arley, né, falou oi comigo, a tia respondeu. Eu vi alguns alunos lá do quinto ano, também apareceu o Enzo, né, o Enzo eu vejo todos os dias. Estou passando a quarentena com ele, diga-se de passagem. Então, em nossa aula passada, nós estávamos falando sobre as variações linguísticas, né? Quando elas são respeitadas em alguns momentos. Aliás, elas são respeitadas na questão da regionalidade, né? Na forma histórica também de se falar aquilo que já vem passando de muito tempo, né? Também a forma social a qual nos expressamos. E hoje nós falaremos sobre neologismo. Alguém sabe o que significa esta palavra? Neologismo? Vamos entender aí essa palavra por partes. A tia vai apagar aqui embaixo. Neo significa novo. E logos, né? Logos significa... Opa, faltou o S. Palavra. Então, neologismo quer dizer uma nova palavra. Ou uma palavra completamente nova, criada, né? Nova. Ou uma palavra já existente com um novo significado. Vamos entender um pouquinho melhor em regras da língua. Abra o seu livro na página 192. Algumas vezes, quando queremos expressar uma ideia, mas não encontramos a palavra ideal, ou quando queremos dar um sentido poético ou humorístico àquilo que falamos, podemos criar uma palavra nova que não existe no dicionário. Essa nova palavra é chamada de neologismo. Aí vem o significado, né? Neo, novo, e logos, palavra. A língua portuguesa não está presa à gramática e aos dicionários, pois todos os dias, ao nos expressarmos em diversas situações, palavras são criadas, né? Todos os dias as pessoas ou falantes que usam a língua para se comunicar criam novas palavras. É isso que torna a língua viva e ativa, em constante transformação e sempre expressiva. Há diversas formas pelas quais podemos dinamizar a língua. Vamos ver aí. Usando expressões que só as pessoas do nosso grupo, da nossa região conhecem, as chamadas gírias, né? Como beleza, legal, e aí, cara? Então, as gírias que são utilizadas é um grupo onde as pessoas têm uma maior intimidade e acabam tendo uma conversação de forma que todos se entendem sem se sentir ofendidos. Depois, emprestando palavras de outras línguas, isso é, importando palavras e incorporando-as ao nosso idioma. Aí, o nosso idioma, aí chamado o estrangeirismo, né? Como nós vimos na aula anterior, até o uso das palavras no sentido lá do drive-thru, do cupcake, do milkshake, são palavras que nós incorporamos à nossa língua, mas são palavras estrangeiras, né? Também criando novas palavras que não existem, chamadas o neologismo, palavras completamente novas também, como internetês. Nós também falamos sobre isso e vocês verão sobre isso também lá no quinto ano. Internetês são as palavras que foram criadas para essa linguagem aí da internet, né? Nós temos lá o uso de VC, quando está digitando, que significa você. Algumas pessoas usam para também
TBM, que significa também, entre outros significados também, beleza, né? Colocam lá só o B, o L e o Z, que significa beleza, e muitas outras que na pressa em estar digitando também acabam aí minimizando a palavra, usando algumas letras, né? E criando aí um novo vocabulário. Mas, para esse contexto aí internetês, a tia até costuma dizer que não é muito legal ficar fazendo uso constante deste tipo de linguagem, porque quando ainda mais vocês que estão em formação, na questão da alfabetização, estão alfabetizados, mas estão ainda numa construção a ser consolidada na vida de vocês. Então, se vocês se acostumam tanto somente com esse linguajar internetês, na hora de fazer algo mais formal, acaba escrevendo como é mais habitual está sendo feito, né? Então, a tia até falou isso no 5º ano também. Não é muito interessante ficar fazendo uso desse tipo de linguagem constante. Aí tem caetanear, né? Que significa aí ouvir músicas de Caetano Veloso, pelo menos foi o significado que eu encontrei. Se para vocês tiver outro significado para isso, podem compartilhar lá conosco que eu quero aprender. Tuitar lá o fato de poder também estar dando um ok lá, tuitando no Twitter de alguém, olhando, conversando, também tuitar, né? Outros exemplos que a tia também encontrou foi deboísmo. Deboísmo quer dizer de boa. Eu achei até engraçado, deboísmo, um nome bem diferente, né? Chipar é quando as pessoas até nesse meio artístico usam bastante nesses programas de informações sobre os artistas e tal, falam que as pessoas estão shippando, né, um ator e uma atriz, as pessoas famosas, né? Então é quando torcem para que aquele casal dê certo, né? Aí temos dar zebra. O que significa dar zebra? A expressão dar zebra é quando pode dar errado. Então, inúmeras outras formas de se expressar aí na questão do neologismo, criar novas palavras para significados até já existentes, para algumas já existentes, novas palavras, ou para palavras que já existem, dando significados diferentes. Eu gostaria até, vocês devem ter um vocabulário aí bem rico nessa questão, se vocês puderem compartilhar com a tia lá nos comentários, porque eu estou curiosíssima para aprender. Existem coisas aí que até meus filhos falam, e às vezes a minha filha mais velha, por exemplo, de 18 anos, fala e eu fico, que é, menina, que você tá falando que eu não tô entendendo nada? Agora vamos lá para a página 193, exercício número 5, dando continuidade aos exercícios das aulas anteriores. Leia a tirinha a seguir. Erraram os dois, é internetês. Hein? Ah, é a língua da internet, disse o Cascão. Aí aparece o Teleluizão, TV Luizão, com esses sinaizinhos aí, que a tia até tem usado nos comentários, porque geralmente eu respondo vocês pelo computador, aí não tem como eu fazer o uso dos emojis lá do YouTuber, né? Só quando eu estou pelo WhatsApp, pelo celular, aí eu consigo usar os emojis, mas pelo computador não. Então eu uso aí como ele está expressando aí, 2 pontinhos, uma parte do parêntese, né? Aí vem a exclamação. E o Cebolinha continua sem entender, cheio de interrogações. Aí o Cascão já diz, eu sei disso, significa sorriso. Por que o nome desse personagem aí é TV Luizão? Alguém sabe? Porque ele adora assistir televisão. O nome dele é Luiz Televieira, esse é o nome correto dele. Mas por ele gostar muito de televisão, aí ficou TV Luizão. Vamos lá, letra A. Por que o
Cebolinha está com a expressão de confuso na tirinha? Interpretação. Letra B. Além da expressão do rosto, como fica claro que o Cebolinha está com dúvidas? Além da expressão do rosto dele, o que evidenciou aí que ele está cheio de dúvidas? Eu até falei, né? C. Que palavra causou dúvida a Cebolinha? E letra D. E você? Conhece o internetês? Se sim, dê alguns exemplos. É aí que entra a parte de vocês escreverem através do conhecimento de vocês e compartilhar comigo lá nos comentários, que eu também quero aprender. Pausem o vídeo e já voltamos para a correção. Bom, e aí a letra A, né? Por que o Cebolinha está com a expressão de confuso na tirinha? Porque ele não entendeu o que o TV Luizão falou. Ai, meu Deus! Letra B. Além da expressão do rosto, como fica claro que o Cebolinha está com dúvidas com a presença da palavra em e ainda os pontos de interrogação. E letra C. Que palavra causou dúvida a Cebolinha? A palavra internetês. Já a letra D, uma resposta pessoal com palavras internetês e do uso da internet que vocês conhecem. Na 194 diz: conecte ao assunto. As expressões regionais conferem ao texto um tom de originalidade. Aquilo que é usado em cada região confere a originalidade do local, do povo. Quando uma personagem usa expressões próprias de sua região, a fala fica mais autêntica, mais caracterizada, mais característica àquela pessoa. E o texto mais bem construído, como um gaúcho que fala tchê, ou o menino que diz uai. A personagem que usa uma linguagem própria convence mais o leitor e parece mais realista. Lembra lá da música de Adoniran Barbosa, onde ele usa ali a fala, né, as expressões em sua originalidade com o povo que ele quer se comunicar? Então, trata-se de algo que vai trazer mais realismo àqueles que estão tendo contato. Então, continuando com as atividades, vamos lá. Substitua as palavras em destaque nas frases pela expressão popular correspondente. Em cada uma das frases, nós temos aí, na letra A até a letra D, as palavras que estão destacadas. E depois, né, antes até das frases, já vem as expressões explicando o que quer dizer. Primeiro, fazer tempestade em copo d'água, sombra e água fresca, parece um peixe fora d'água e de dar água na boca. Letra A, então. Minha avó faz sobremesas muito saborosas. Quais dessas expressões que aparecem antes da frase se encaixam aí, substituindo a palavra saborosas? Depois, letra B. Nas minhas férias, quero descansar bastante. Que expressão vamos trocar aí por descansar bastante? Aí você vai escrever a frase, na hora que aparece a palavra em destaque, você substitui pela expressão. Letra C. Paulinho não se adaptou à nova classe. Parece não estar à vontade. Parece o quê? Qual expressão vai encaixar melhor aí? Letra D. Minha mãe fala que meu irmão é exagerado, discute por qualquer coisa. O que será substituído por discute por qualquer coisa? Próxima página, 195. Há muitas expressões populares em que a palavra água aparece. Pesquise duas expressões e forme uma frase com cada uma delas. Aí vocês vão poder pesquisar junto à família mesmo, tá? Se não os pais, que podem ser mais novos, não usam essas expressões, assim, pode ser que não.
mas pode ser que sim. Mande aí uma mensagenzinha aí para o vovô, para a vovó, para um titio, uma titia mais velha, alguém que também você conheça, e faça uso de expressões onde tenha a palavra água. Já a próxima atividade, retire do material complementar os adesivos que apresentam o significado de cada uma das expressões populares a seguir. Os adesivos que vocês irão usar, vão buscar lá na página 306, e são esses aqui que a tia colocou com a pintinha e um pontinho aí verde, ok? Aí, as expressões que aparecem. Chorar pitangas. Desses adesivos, quais significa aí chorar pitangas? Chorar as pitangas. Depois, arroz de festa. Significa o quê? Chato de galocha. O que é um chato de galocha? Custar os olhos da cara. Essa expressão aí eu acho que é mais fácil de identificarmos. Nós, pelo menos adultos, somos acostumados a usar bastante essa expressão. Mas me custou os olhos da cara. Ou quando vocês pedem alguma coisa que é... Alguma coisa, quase que eu dou a resposta. Aí, às vezes, diz, nossa, mas isso custa os olhos da cara. Aí, embaixo já vem aí mais ação, justamente essa questão de estar em contato aí com os adultos, conversando, quais são as expressões que eles conhecem, como eles podem ajudar para completar a primeira atividade aí da página 195 e até outras que eram utilizadas lá na época deles mais jovens. Pausem o vídeo e já voltamos para a correção. Letra A, da página 194, ficou então, minha avó faz sobremesas de dar água na boca. Aí a gente tira a palavra muito também, né? Letra B, nas minhas férias quero sombra e água fresca, quando substituímos aí descansar bastante. Letra C, Paulinho não se adaptou à nova classe, parece um peixe fora d'água. Substituímos, parece não estar à vontade. Letra D, minha mãe fala que meu irmão é exagerado, faz tempestade em copo d'água. Substituímos, discute por qualquer coisa. Na página 195, a primeira atividade era uma resposta pessoal, mas a tia tem algumas ideias aí. Por exemplo, lá vem água, ou seja, lá vem chuva. Dar com os burros na água, quando você tenta falar algo e dá errado. Fazer algo e dá errado. Depois temos aí ir por água abaixo, quando realmente deu errado. Agora os adesivos, as expressões lá que substituem. Chorar as pitangas. Chorar as pitangas é reclamar muito de algo. Às vezes pode-se usar, eu já até ouvi. Chora muito as pitangas, ou seja, reclama demais. Pessoa muito festeira já é arroz de festa. Esse eu não conhecia, que arroz de festa era pessoa muito festeira. E chato de galocha, pessoa muito insistente e chata. Agora, custar os olhos da cara, eu tenho certeza que foi o mais fácil aí para vocês. Algo muito caro de alto valor. Nós costumamos usar bastante essa expressão. Aqui em casa, pelo menos, eu preciso usar bastante essa expressão. Página 196, agora eu preciso do livro aqui mais próximo de mim. Leia o poema a seguir. Que história é essa? Agora chegou a minha vez. Peço a sua gentileza de ouvir com presteza, com rapidez, com claridade, prestes. Aquilo tem que ser rápido. Aquilo que tenho a dizer. Eu falo com certeza, com coragem e franqueza, em defesa dos animais. O lobo é mesmo tal, das histórias, o maioral. Mas por que tem que ser mau? Leão, com pompa e coroa, leva a fama toda boa, mas quem caça é a leoa. E o sapo, que tristeza!
come bichos com presteza, também com agilidade, com rapidez. Mas precisa de princesa para ter final feliz. Sai dessa, chega de insensatez, de ser sem juízo, de fugir à razão. Falo aqui sem timidez, porque agora é minha vez. A história vem contestar aí algumas questões, né, com relação ao leão, que leva a fama toda, mas quem leva o alimento é a leoa. A questão aí do sapo, que tem toda agilidade, mas para ser feliz no final precisa de uma princesa. E o lobo, né, que nem sempre precisa ser mal nas histórias. Então, a historinha vem aí, a contrapartida do que é sempre dito. Então, vamos lá na página 197, letra A do exercício número 1. No poema são citados 3 animais, o lobo, o leão e o sapo. Em que história e fábulas que você conhece esses animais aparecem como personagens centrais? Fácil, hein, gente? Letra B. Dos 3 animais citados, qual é o único que não é defendido? Por que ele não é defendido nessa história? Número 2. Observe as frases a seguir. Peço a sua gentileza. Temos aí a palavra gentileza em destaque. E depois, seja gentil. Também a palavra gentil em destaque. O que as palavras em destaque têm em comum? As palavras gentileza e gentil. O que elas têm em comum? Prestem bastante atenção na pronúncia, na questão do significado delas e vamos ver o que elas têm em comum. Logo quando nós voltarmos aí para a correção. Página 198, número 3. Se gentileza vem de gentil, hashtag fica a dica. De que palavra vem? Letra A, certeza. E letra B, tristeza. Número 4, releia os versos a seguir, as linhas que fazem parte lá do poema. Sai dessa, chega de insensatez. Falo aqui sem timidez. Então, procure no dicionário o significado, ou faça pesquisa aí pela internet, né? É o significado das palavras insensatez e timidez. Uma delas eu até disse lá, a hora que eu estava lendo o poema. Não contem. E letra B, complete. Quem age com insensatez é, e quem age com timidez é. Número 5, pense e responda. O que as palavras certo, triste, insensato e tímido têm em comum? O que elas querem dizer lá, até sobre os personagens? Está dando o que a esses personagens? Puxem aí na cachola. Se eu digo assim, Pedro é bonito, o que eu estou dando para Pedro? Eu estou classificando o quê? Se eu digo, Joana é muito tímida, o que eu disse sobre Joana? Aí vem letra B. A que classe gramatical essas palavras pertencem? Quando nós damos, se eu falar mais eu dou a resposta. Mas assim, os exemplos que eu dei. Se eu digo lá, Joana é tímida. Quando eu disse que ela era tímida, a palavra tímida pertence. Eu vou dar algumas sugestões aí. Aos substantivos próprios, aos adjetivos. Qual dos dois? Número 6. Agora, considere as palavras a seguir.
Certeza, tristeza, insensatez e timidez. Essas palavras pertencem a qual classe gramatical? Certeza, tristeza, insensatez e timidez. Essas palavras pertencem a qual classe gramatical? Lembrando que todas elas, a anterior, ela deixa mais evidente aí na hora de explicar se é um substantivo ou um adjetivo, né? Substantivo é aquele que dá nome aos seres, né? E o adjetivo também pode ser, é um substantivo, mas ele já é uma característica que você dá ao ser. Agora ficou mais fácil aí, né? Relembrando, porque já é um conteúdo que nós temos. Que nós já tivemos muitas vezes. Já no exercício número 3, além do que caracteriza, também temos palavras que só nomeiam. Então, neste caso, será substantivo ou adjetivo? Pausem o vídeo e já voltamos para a correção. Letra A da número 1, página 197, eu coloquei aqui 3 títulos, mas existem outros e vocês podem ter citado outros, né? Para o lobo eu coloquei Chapeuzinho Vermelho, mas tem também 3 porquinhos, tem outros, né? Para o leão eu coloquei Leão e o Rato, também um bem famoso que até foi lançado um novo filme aí, né? O Rei Leão. E para o sapo eu coloquei A Princesa e o Sapo. Letra B. Qual animal não foi o único animal que não foi defendido? Foi o leão, pois ele leva fama de rei valente, mas a sua caça é conquistada pela leoa. Na número 2, as palavras em destaque eram gentil e gentileza. E o que elas têm em comum? Tem letras em comum, significados parecidos e indicam qualidade. (198) 198, exercício número 3. Se gentileza vem de gentil, certeza vem de certo, tristeza vem de triste. Já o exercício número 4, procure no dicionário o significado das palavras. De insensatez, falta de senso, sem juízo. De tímido, timidez, tímido, inseguro, vergonhoso. Já na letra B, complete, né? Quem age com insensatez é insensato. Quem age com timidez é tímido. Número 5, apresenta as palavras aí, certo, triste, sensato e tímido. Todas essas palavras têm em comum o fato de que todas indicam características. E na letra B, então, qual é a classe gramatical, qual classe gramatical elas pertencem? Se elas caracterizam o ser, então nós falamos que elas são adjetivos. Lembra que nós estudamos sobre isso, né? Quando nós caracterizamos o ser, nós estamos dando adjetivos aí. Na número 6, aí já não temos mais palavras que só caracterizam o ser, né? Porque tem aí certeza, tristeza, insensatez e timidez. Então, a classe a qual elas pertencem é a classe dos substantivos. E é com muitos adjetivos dizendo que vocês são lindos, maravilhosos, inteligentes, atenciosos, são também bem aplicados, conseguem fazer tudo com a maior excelência que cada um tem, que eu me despeço de vocês dizendo que eu continuo morrendo de saudades. Mas amanhã estamos juntinhos novamente. Beijos!